Bora fazer contato com o Rio de Janeiro. A Agatha Meirelles já está conosco. Vai falar de um caso aqui escabroso, né? Sobre o qual a gente falou bastante e acho que certamente você vai se lembrar. Lembra daquele médico, anestesista, que foi flagrado abusando de uma paciente durante um parto? Ai, gente. Foi em julho desse ano. Pois a primeira audiência de instrução e julgamento do caso desse anestesista, o Giovanni Quintela Bezerra, está prevista para hoje ainda, né, Agatha? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia para você, a todos que acompanham. Exatamente, hoje durante a tarde. Essa primeira audiência é quando os depoimentos são coletados, as testemunhas são ouvidas, então é um primeiro contato realmente com a justiça. Para quem não lembra do caso, ele foi flagrado por enfermeiras que conseguiram pegar o exato momento que ele, infelizmente, estuprava uma paciente que estava 7 vezes mais sedada que o normal, de acordo com as investigações. E ele sedou essa paciente de forma proposital para que ele pudesse cometer o estupro. Ele está preso desde então. Claro que a defesa dele já fez algumas movimentações, alegando que o vídeo teria sido feito de forma ilegal, sem o conhecimento dele. Não foi aceito pela justiça. Depois alegou que ele fazia o uso de medicamentos para aumentar o apetite sexual, tentando justificar de alguma maneira que ele estava sob efeito de medicamentos. Isso também não foi aceito. Na cadeia, ele está numa cela isolada, porque ele sofreu ameaças dentro do próprio presídio. Essa paciente ficou completamente traumatizada com o que aconteceu. Ela passou por um processo psicológico depois, que ela só ficou sabendo do que realmente aconteceu 7 dias depois do ocorrido, porque estava em processo de pós-parto, então isso poderia, óbvio, prejudicou demais. E aí, para quem não lembra, durante o parto, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, esse homem colocou o órgão genital na boca dessa paciente enquanto ela fazia o trabalho de parto. Ele estava com ele fez uma espécie de cabana para cobrir o rosto dessa mulher, o que não é tão normal. A cabana estava acima do normal e ele ficou em pé. Os anestesistas geralmente ficam sentados. E aí, por isso, a visualização por parte de outros médicos não foi possível. Mas as enfermeiras que trabalhavam com ele já estavam desconfiando. Por isso, colocaram atrás de um armário um celular filmando todo o processo e depois conseguiram fazer o flagrante, chamaram a polícia, ele foi preso. Caso tristíssimo. Essa mulher não teve, óbvio, a identidade divulgada para preservá-la de toda maneira. E agora o Giovanni Quintela, que está afastado, não foi julgado ainda se ele perde ou não o direito de exercer a medicina, mas por hora está suspenso temporariamente, ainda vai ser julgado de forma definitiva. Esse processo de forma criminal pode durar até 2 meses, meninas, então ele vai ser um pouquinho longo. Mas aí, enquanto isso, o Giovanni Quintela responde na cadeia. Eu ia te perguntar isso, né? Sobre o que a gente pode imaginar ou esperar em termos de calendário para esse julgamento, considerando que tem um recesso no judiciário também, né, Agatha? É isso, então são 60 dias, Sheila, a princípio, sem contar esse recesso que a gente começa perto ali do dia 20, 22 no judiciário, e aí já pro ano que vem que a gente deve ter, de fato, uma resposta para esse julgamento.